A quarta temporada de The Crown trouxe um dos aspectos mais delicados da história da princesa Diana, que é exatamente a sua luta contra a bulimia, que é um distúrbio alimentar muito conhecido. Essa foi uma das lutas mais duras que ela travou ao longo da sua vida adulta. A própria princesa Diana chegou a ser muito honesta a respeito disso. E quando esse assunto foi mostrado de forma tão visceral e tão gráfica na quarta temporada da série original da Netflix, vários debates começaram a surgir, não apenas sobre a saúde emocional da própria princesa, que infelizmente não está mais entre nós, como também sobre como esse assunto é realmente um tabu. O Peter Morgan, que é o criador da série, acertou em cheio com isso. E por que eu acho isso? Porque durante muito tempo eu também travei uma batalha contra distúrbios alimentares. Eu sofri de anorexia por cerca de 4 anos e hoje eu quero aproveitar essa circunstância e o timing da quarta temporada de The Crown para contar para vocês um pouquinho da minha história e de como a indústria cinematográfica tem um poder grandioso de ajudar não apenas a curar muitas vidas, mas principalmente a desmistificar esses assuntos que durante tanto tempo permaneceram como perigosos tabus. Vamos lá? Fala galera, aqui é a Rafa Gomes. Eu tô começando um quadro novo aqui no canal. É um quadro pelo qual há muito tempo eu tenho sonhado em criar e assim, é uma coisa que nasceu em oração, nasceu no coração de Deus, que é realmente um quadro onde eu possa contar a minha experiência particular com o cinema e por que o cinema tem um papel tão fundamental na minha vida. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de cinema e pronto. Eu sempre assisti série de TV a vida inteira, sempre gostei de ver muitos filmes e tal. A minha vida não é assim. Pelo contrário, o cinema foi muito importante na minha vida para curar uma série de feridas e principalmente para me ajudar a lidar com questões como racismo, bullying e até mesmo luto. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje para conversar com vocês sobre como o cinema tem uma parte fundamental na minha história, na minha formação, na minha construção. E como isso é algo tão de Deus assim na minha vida. E é por isso que eu criei esse quadro chamado Estações, porque o cinema fez parte de diversas estações na minha vida, continua fazendo, obviamente, parte de diversas estações na minha história, e eu acho que algumas das minhas experiências podem ajudar e muito vocês também. E como eu falei ali no começo do vídeo, eu quero falar hoje sobre como foi a minha história com distúrbios alimentares, lidando com a anorexia durante 4 anos e como enxergar toda essa narrativa da princesa Diana, todo esse passado que foi tão doloroso na vida dela, sendo retratado ali nas telas, ali na série da Netflix, é fundamental não apenas para ajudar outras mulheres e até mesmo homens a se curarem, mas também acabou sendo como não diria uma lembrança, mas como algo com o qual eu me identifiquei e muito. Se você não assistiu The Crown, então aqui não vai ter spoiler nenhum, mas você precisa saber que a princesa Diana lidou mesmo com bulimia. Isso é um fato conhecido, isso aí é antigo, né, gente? A gente tá falando de coisa dos anos 80, anos 90. E a série trouxe isso de maneira bem clara, ainda colocou uma chamada antes dos episódios que tratavam de bulimia, justamente falando que a série ia abordar assuntos que são um pouco gatilho para muita gente, já deixando avisado e até mesmo deixando uma rede de apoio ali para quem estivesse enfrentando situações parecidas com a dela. E assim, a primeira vez que eu vi a cena dela de joelhos no banheiro ali, fazendo aquilo, sabe, colocando tudo para fora, e também as cenas que mostram ela comendo e depois sentindo uma culpa terrível, aquilo foi muito identificável comigo. A anorexia ela é diferente da bulimia, é importante vocês saberem disso, porque na bulimia a pessoa ela desconta toda a tristeza, toda a solidão, toda a pressão que ela tá sentindo, a ansiedade. Na comida, come muito e depois sente um peso terrível, um peso na consciência. O corpo também, obviamente, responde de uma forma muito delicada, porque ela fica muito inchada, muito cheia. E aí a pessoa vai lá e vai pro banheiro e tende a vomitar, forçar o vômito para colocar tudo aquilo para fora. E no meu caso, foi a anorexia, que é um pouco diferente disso, que é quando você simplesmente não come. E eu ficava cerca de 2 dias
sem comer absolutamente nada. Eram 48 horas cravadas, porque eu sempre fui uma pessoa que foi muito movimentada por relógio. Eu sempre cronometrei tudo que eu faço e eu esperava dar 48 horas sem comer para então colocar alguma coisa na boca. E em alguns aspectos a anorexia ela meio que cruza com a bulimia, porque quando você fica tanto tempo sem comer e aí você decide comer, você tá com tanta fome que você poderia comer as paredes, lasca de tinta de parede você comeria de tanta fome que você tá. Então, depois de ficar 2 dias inteiros sem comer, eu ia na geladeira, pegava alguma coisa e eu colocava tudo na boca ao mesmo tempo. É uma situação assim absurdamente terrível. Colocava uma fatia de pão, pegava presunto, metia queijo, pegava um doce, comia. Sabe quando você não sabe? Você tá numa situação quase animalesca que você não sabe o que fazer e aí você sai comendo de tudo um pouco e depois quando você come, a sensação que você tem é a mesma sensação de uma pessoa que sofre de bulimia, que comeu demais, tá se sentindo muito insatisfeito e com um peso na consciência terrível e aí você tem vontade de ir pro banheiro e fazer tudo aquilo lá. Só que eu não chegava nessa parte porque eu tinha muito medo. Eu não tinha a coragem de seguir adiante. Eu não tinha a coragem de seguir adiante. Então eu nunca chegava nessa etapa da bulimia, mas eu chegava muito perto dela. E eu sofria anorexia por conta de tudo que eu passava na escola. Eu estudava numa escola que era período integral. Eu já contei pra vocês um pouquinho de como foi a minha experiência na escola. Eu pretendo falar sobre isso também um pouco mais pra frente, porque tem muito a ver com a minha história com o cinema. Mas como eu sofria muito racismo, eu sofria muito bullying também dentro da escola, eu era muito rejeitada e eu era submetida a um nível de pressão, principalmente pressão social muito grande, porque eu era uma aluna bolsista, filha de professor, dentro de uma escola que era só de elite. Então ali naquela situação, eu me sentia muito sufocada, eu não tinha como extravasar, eu me sentia muito sozinha. Eu desenvolvi ansiedade crônica a partir dos 12 anos de idade e conforme você vai crescendo e você vai vendo que você não é aceita e tal, eu já falei pra vocês aqui também que eu tô passando por um processo de transição capilar, por isso que os meus últimos vídeos eu tô sempre de cabelo preso, porque é a forma mais fácil de lidar com todo esse processo, né? Meu cabelo já tá, tipo, aqui, ó, gente, só de cabelo cacheado tá até aqui, sabe? Tá uma loucura, tá uma bênção de Deus. Mas assim, o meu cabelo era visto como cabelo muito feio, era cabelo pichain, eu ouvia piadas terríveis como cabelo cacheado é assim, ou tá, é que nem bandido, ou tá preso ou tá amarrado. Esse era o tipo de coisa que eu ouvia praticamente todos os dias da minha vida. E assim, ser uma mulher de pele negra, a minha pele é um tom mais claro, mas na hora de você sofrer racismo, as pessoas elas não estão muito preocupadas se sua pele é mais clara ou não, né? Eu imagino e assim, eu sei que pessoas de pele mais escura do que a minha sofrem muito mais, como também é o caso do meu pai, que tem a pele mais escura que a minha, mas eu mesmo sendo uma negra de pele mais clara, sofri muito por isso, então eu já não era aceita pela cor da minha pele, eu já não era aceita pela textura do meu cabelo, e passar por todas essas coisas foi muito difícil. Você não tem pra onde extravasar, você não tem com quem conversar. E eu me identifiquei muito com a história da Diana, da princesa Diana nesse sentido. Pra quem não sabe, eu sou apaixonada por ela porque eu cresci com a princesa Diana se tornando o ícone de cultura pop que ela se tornou, o ícone de assistencialismo que ela também se tornou. Então, eu sempre tive ela como uma mulher referência, porque ela sempre foi uma mulher muito apaixonante, né? E muito delicada, muito amorosa, uma pessoa que sempre colocou as necessidades dos outros à frente das dela. E vendo a história dela aqui sendo recontada de forma tão honrosa na série da Netflix, e vendo a tristeza que ela sentia, eu me identifiquei muito com isso, porque obviamente ela está numa escala totalmente diferente da escala que eu também estava, né? Até porque eu era uma adolescente, ela era uma mulher que casou com um príncipe e etc. Vocês sabem disso. Mas em se tratando de dor, é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. O sentimento de solidão, a ansiedade crônica que não deixa você descansar, tudo isso é a mesma coisa e recai em nós como um peso gigantesco, que é tão grande que você não sabe
você não sabe como suportar. E revendo uma das entrevistas dela, ela fala sobre como ela não sentia que era boa o bastante. E essa é a sensação de uma pessoa que sofre anorexia e bulimia. Que você não é o bastante, o jeito que você nasceu não é o bastante, o seu comportamento não é o bastante, os seus gostos não são o bastante, o seu estilo não é o bastante. É aquela sensação de que você é uma grande insatisfação para as pessoas e para o mundo. E a série mostra muito isso, essa sensação de vazio terrível que a Diana carregou durante toda a parte da sua vida que está relacionada à família real e ao príncipe Charles. E foi muito forte enxergar tudo isso em The Crown, porque eu tinha essa mesma sensação de que eu não era o bastante. E isso é uma coisa que eu tive que lutar durante muitos anos. E quando você passa tanto tempo lidando com um distúrbio alimentar, são 4 anos da minha vida não comendo. São 4 anos da minha vida pulando refeições, são 4 anos da minha vida descontando absurdamente em exercícios físicos. E tudo isso, toda essa eclosão, porque isso aqui vira uma bomba emocional, né, gente? Tudo isso contribuiu para que eu desenvolvesse lúpus. E eu desenvolvi lúpus como fruto de toda essa descarga emocional, ou melhor, essa falta de descarga emocional. Não tinha como extravasar o que eu sentia, o que eu passava. Na minha família não tem um histórico de lúpus. Eu inaugurei esse trem na nossa família. E eu falo assim, tipo, com essa leveza, porque hoje eu vivo não apenas uma vida muito curada pelo Senhor, mas eu vivo também num processo constante de cura, porque, como eu falei pra vocês, quando você passa tanto tempo sem comer, algumas sequelas ficam disso. E algumas sequelas são sequelas mais emocionais e psicológicas. As constantes autoanálises no espelho, que são terríveis, sabe? É como se você se colocasse num julgamento e você sempre perde. E fora isso, às vezes o peso, sabe? O receio de comer alguma coisa aqui e ali, aquela coisa, ai, será que eu vou engordar? Não sei, sabe aquela coisa toda. Hoje eu tô, glória a Deus, muito bem. Muito bem. Não tenho mais anorexia, é o que eu falei pra vocês. Ficam essas sequelas que são coisas que a gente tem que administrar na nossa mente, né? E graças ao meu Deus eu tenho conseguido administrar isso muito bem. E hoje, em meio a um tratamento de lúpus, né, que eu tive que tomar corticoide por 7 meses ao longo desse ano. Então foram 7 meses tomando uma bomba de corticoide que me deixaram absolutamente inchada. Essa quantidade de remédio me deixou super inchada. Eu, graças a Deus, parei de tomar esse remédio já, encerrei esse tratamento, essa parte do tratamento, mas aos poucos eu estou voltando ao normal, mas também é um processo muito lento. Mas por que eu tô contando tudo isso? Porque quando eu assisti The Crown e eu vi a história da Diana sendo mostrada do jeito que ela é, assim, sem colocar uma peliculazinha, sem tentar suavizar, eu vi ali uma porta se abrindo para muita cura. Porque nos meus piores dias, sofrendo de anorexia, eu me aliviava assistindo TV e assistindo filmes. E naquela época o cinema não falava tão abertamente sobre distúrbios alimentares. Era um tabu que, assim, começou a ser quebrado mais agora no início dos anos 2010. Então, assim, a gente ainda está vivendo um processo de redescoberta de como tratar assuntos tão delicados de forma sábia e corajosa no cinema e na série de TV. E The Crown fez isso. E eu tô aqui para compartilhar minha história com vocês, porque se você está passando por uma situação como essa, ou se você conhece alguém que está vivendo isso, quem sabe um vídeo como esse, um desabafo como esse, não pode ajudar essa pessoa, pode ajudar você mesmo também. E a gente não pode ter medo de falar sobre assuntos que são delicados, porque eles existem. E se o cinema e o universo de séries de TV é uma representação da vida real, por que a gente não vai falar sobre essas coisas, não é? Então eu tô muito feliz de inaugurar esse quadro, Estações. Esse vídeo ficou enorme, eu sei disso, mas eu não queria perder a oportunidade de compartilhar com vocês um pedaço da minha história com a anorexia. É uma história que, graças a Deus, ficou pra trás, fui muito curada, e eu sei o quanto o cinema
tem poder para ajudar nesse sentido. E The Crown com certeza conseguiu fazer isso muito bem também. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, ó, não sai daqui do canal não, porque vocês sabem que tem muita coisa legal, ok? Então, clica numa dessas duas telas que vai aparecer aqui na frente para vocês serem direcionados para mais conteúdos incríveis aqui no Rafa Gomes. E não se esqueça de me acompanhar lá no Instagram, no @Rafa Gomes, e lá no Facebook também, no Rafa Gomes. Valeu? Um beijo para todos vocês e até a próxima. Tchau!